Fala galera, tudo bem? Hoje é um dia bacana porque eu estou conseguindo. Eu falei que eu só ia me pronunciar assim quando eu desse sequência a uma rotina de uma semana de treinamentos direto. Nos últimos 2 anos eu posso dizer aí que eu tenho 5 dias de atividade física e agora eu resolvi cuidar do meu corpo. Então eu já estou no sétimo dia hoje de treinamento direto. Então eu resolvi vir falar e dar um pouco da minha experiência, principalmente para as pessoas que treinam, em relação às respostas que elas têm que dar, que é necessário elas darem para os seus treinadores, para colaborarem com o tipo de treinamento que eles irão lhes prescrever. Veja, quando você treina, quando você pratica uma atividade física, quando você pratica movimento, eu tive que fazer umas anotações aqui, porque tá aqui, porque existem algumas coisas que a gente não consegue falar. Eu não sou palestrante, né? Mas existem algumas coisas. Quando você faz atividade física, existe uma série de processos químicos, bioquímicos que acontecem dentro do corpo, nas células, nos tecidos, nos órgãos, em todo o sistema do corpo vivo, né, do ser vivo, que geram uma série de informações quando a gente faz testes após você fazer atividade física, né? E esse estudo dessa coisa toda que acontece com o corpo humano, quando ele se modifica com a educação, com a atividade física, nós chamamos de fisiologia do exercício. Os estudiosos do corpo humano, aquelas pessoas que aprofundam o conhecimento do corpo humano, nós chamamos de fisiologistas, é aqueles que aprofundam o conhecimento no exercício, no movimento, porque existe a fisiologia humana e existe a fisiologia do exercício, né? Então, esses caras que trabalham diretamente em laboratórios, fazendo testes, o Dr. Gerson Leite, um grande amigo que trabalha no Instituto da Saltadora, me fugiu o nome dela agora, em São Paulo, é um cara especialista nisso, ele faz uma série de testes que geram relatórios para que os treinadores possam desenvolver um treinamento mais adequado aos seus atletas, ao ponto de minimizar os riscos de lesões ou minimizar o risco de doença, de overtraining, de overuse, né, por excesso nos treinamentos. Só que essa relação entre o atleta, entre o aluno, porque nem todo mundo busca um fisiologista do exercício para fazer testes de aptidão, testes para conhecer, saber como o seu corpo humano está naquele momento que ele está voltando à atividade física, ou está retomando atividades físicas mais intensas. Nem todo mundo busca para se tornar um atleta. As pessoas às vezes querem se tornar apenas uma pessoa melhor, uma pessoa bem condicionada, uma pessoa saudável. Mas essa relação, ela precisa ser bilateral, porque muitas vezes coisas da individualidade da pessoa não são passadas por fisiologista, não são passadas por treinador principalmente. E o treinador, quando é um treinador sério, que gosta de trabalhar com todos esses resultados dos testes que geram as avaliações, ele fica limitado àqueles números, né? Muitas vezes, trabalhar apenas com os números pode retardar um pouco o processo de melhora de performance ou de melhora de condicionamento físico na atividade. Por quê? Explico. Pelo que está acontecendo comigo, propriamente dito, durante esses dias. Se eu fosse no meu amigo Gerson hoje fazer os testes para saber em que condição fisiológica eu estou hoje, de VO2, de limiares, de lactato, essa coisa toda, o Gerson iria falar para mim: Silvão, bem de leve, porque eu estou há 2 anos sem fazer atividade física,
eu já expliquei para um monte de gente, as pessoas, e isso, gente, que eu estou conversando com vocês, seria como se eu estivesse falando com o meu treinador ou com o meu fisiologista sobre as coisas que acontecem diariamente comigo. E a isso a gente dá um nome de anamnese, que às vezes ela pode ser indireta, quando você conversa pelo WhatsApp, ou quando você conversa com o seu treinador por telefone diariamente, ou pode ser direta, quando o teu treinador te manda um relatório para que você preencha após o seu treinamento. E que na maioria das vezes é desprezado. É feito de uma forma, às vezes o atleta tem medo de dizer que não foi um dia bom, às vezes ele tem medo, receio ou vergonha de dizer que não foi bem naquele treino e ele mascara, né? E aquilo pode atrapalhar. Mas veja por mim. Gerson falaria para mim, olha, Silvão, pega leve, muito leve, porque você está há 2 anos sem fazer atividade física. Mas aí, durante a minha conversa com o Gerson lá, fazendo os testes, evidentemente que eu não fui, mas eu tenho certeza, eu falaria para ele dos meus 2 anos dentro de casa, mas ele sabe do meu portfólio de condicionamento físico, ele sabe de tudo que aconteceu comigo a minha vida inteira, ele sabe como eu suporto o treinamento, mesmo estando muito acima do peso, mesmo estando numa condição de saúde não tão legal, mas eu falaria para ele, Gerson, podemos ir 10% acima daquilo que você preconizaria para mim num primeiro momento. E como eu não estou treinando com ninguém, eu não tenho ninguém que esteja me treinando, até porque eu estou voltando da atividade física muito, mas muito devagar. Mas assim, depois dessa semana, eu tive avanços consideráveis que fosse um outro qualquer não teria, porque teria desistido no primeiro dia. Teria desistido no primeiro dia. Assim como eu já algumas vezes desisti. Por quê? Porque eu precisaria falar para o meu treinador, olha, em relação a esse primeiro estímulo que você me passou, que foi o que eu fiz no meu primeiro dia, foi muito leve, foi muito fácil. O grande problema foi que eu estou pesado e eu não me senti confortável sentado na bicicleta. Eu tive muitas dores de quadril de um dia para o outro, muitas assaduras. Gente, isso tudo é anamnese. Isso tudo são informações que precisam ser passadas para o teu treinador, para que ele possa modificar o teu treino. Então, provavelmente ele falaria para mim, vamos para uma caminhada amanhã. Eu falei, não, vamos manter a bicicleta. Eu vou encarar. Como no dia seguinte eu encarei. E como no terceiro dia eu encarei. E no quarto dia não deu, eu fui para a caminhada. Mas essas coisas precisam ser conversadas para que o teu treinador possa, entre aspas, e com muita responsabilidade, arriscar um pouquinho a mais para avançar naquilo que ele quer te propor. Porque se você ficar limitado apenas a toda aquela quantidade de números que os relatórios informaram, nem sempre aquilo apenas é o suficiente para se prescrever um início de treinamento. Eu já tive atletas, embora eu tenha plena consciência que eu corri um risco muito grande, vocês vão entender. Eu tive um atleta que me procurou em 2015 para fazer o Ironman de 2016. Ele me procurou em setembro, final de setembro, e o Ironman era em maio do ano seguinte, sem ele nunca ter feito nenhuma prova de triatlon na vida dele, nem um short triatlon. E eu aceitei o desafio. E foi uma dificuldade conseguir organizar aquela quantidade de informações que a gente tirou de laboratórios e das anamneses, das conversas, fazer uma organização, né? Uma organização de todo o treinamento dele dentro dos ciclos, do ciclo maior, que seria o ciclo completo, e dentro dos ciclos menores que foram sendo definidos segundo distâncias de prova, né? Então nós fizemos 2 provas de cada distância, 2 shorts triatlon, 2 triatlons de distância clássica, né? 1,5 40 a 10, depois fizemos um meio Ironman, fora os treinos, né?
para chegar ao Ironman. E nós conseguimos chegar, mas nós arriscamos muito. O treinador ele precisa se sentir confortável para arriscar. E de que forma que o treinador se sente confortável para arriscar? Quando o atleta dele devolve informações de forma enriquecida. Quando o treinador conhece profundamente o atleta dele, é porque o atleta dele devolve informações de forma enriquecida para que ele consiga desenvolver. Senão, não consegue. E tem muita gente que é especialista em fisiologia do exercício. Tem muitas pessoas que se especializaram em fisiologia do exercício, mas não conhecem como funciona o corpo humano. Elas não conhecem como funciona o próprio corpo humano. Nunca estiveram dentro de uma necessidade de risco. Por exemplo, eu fui triatleta e eu sempre andei no limiar, porque o triatleta, normalmente ele compete no limiar, ele anda no limiar, ele está sempre no limiar, né? E eu falei, eu quero experimentar o ciclismo, porque eu quero saber como é que o meu corpo se comporta com a violência do ciclismo, porque as competições de ciclismo, elas são violentas. Não tem nada a ver com os treinos de estrada que o pessoal faz junto, de pelotão, ciclistas e triatletas e mountain bikers, tudo junto. Não, competições de ciclismo. Correr provas regionais de ciclismo, correr circuitos, saber como é que funciona o teu corpo naquela ofegância do senta e levanta, senta e levanta. Você pega um circuito, por exemplo, de 1 ou 2, 3 quilômetros no máximo, e a cada 2 quilômetros você faz uma curva de 90 graus e tem que sair em velocidade para juntar no pelotão. Quer dizer, aquele senta e levanta é uma agressividade para o corpo, mas se você não sabe como o corpo se comporta naquilo, na hiperventilação, como a gente chama, né, nos limiares maiores, né, no sofrimento, fica muito difícil você entender como é que você pode trabalhar com isso, além do que a fisiologia te informa nos testes padrões. Porque isso daí, a gente sabe que é a famosa prática versus teoria. Porque a fisiologia do exercício ela não é teoria. A fisiologia do exercício ela é ciência. Ela trabalha em cima de uma série de informações que o corpo humano fornece para os equipamentos de medição. Mas o treinador precisa conhecer como o corpo humano funciona a fundo, ele precisa experimentar as sensações, principalmente as sensações de dor, as sensações de cansaço extremo, porque você não sabe, se você não sabe como o teu corpo se comporta de um dia para o outro, no exagero, como é que você vai prescrever a próxima sessão? Se você não sabe se o teu atleta exagerou, se o teu atleta não falou para você se ele foi além. Por exemplo, o atleta vai para a estrada e você dá um treino para ele que é para ele treinar sozinho, e o atleta vai para a estrada e o teu treino para ele era de 3 horas, andando ali num limiar 3, né? Zona 3 de treinamento ali, né? E ele andou na zona 3 durante as 3 horas, mas ele andou no pelotão, escondido. Se você não verificar nos registros de atividade dos aparelhos Garmin, sei lá, qualquer Garmin Polar, essas coisas todas aí que tem. Se você não verificar e não observar, porque o treinador conhece o atleta e ele vai observar ali, não. Para esse treinamento que eu te dei, para essa zona, para essa média horária, a sua frequência está muito baixa e você andou no pelotão. Ou você andou abrigado do vento, você não fez força. O fisiologista ou o treinador que conhece do corpo humano, ele sabe te dar essas respostas. Sabe te dar essas respostas. Você não vai enganar o teu treinador se ele conhecer. Mas o treinador precisa saber como é que avalia aquilo. Ele precisa saber. E se ele não tiver sentido, e se ele não tiver trato fino com o esporte, não conhecer, porque eu costumo dizer sempre para as pessoas, falar, na fisiologia do exercício, nenhuma informação individualizada serve para nada. Se você me fala só frequência cardíaca, não me interessa. Se você fala só velocidade média, não interessa. Se você fala só velocidade do vento, não interessa. Se você fala só
o limiar em que você treinou, não interessa. É a união de todas. É a união de todas as informações que vão me dizer se o teu treinamento foi condizente com aquilo que foi prescrito, se ele exagerou, se o atleta, se você exagerou no teu treinamento, ou se você deu uma maquiada andando, por exemplo, num pelotão, principalmente no ciclismo, né? Ou correndo a favor do vento, tal, abrigado mesmo atrás de várias pessoas, que interfere também. Então tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu estou seguindo o meu caminho aqui, porque eu sei quando vai me doer, eu sei quando eu posso ir um pouquinho a mais, eu sei quando eu tenho que recuar, porque eu conheço do meu corpo, mesmo estando parado há muito tempo. Mas se eu contratasse hoje um treinador para me treinar, talvez ele já estivesse me puxando as orelhas hoje. Silvio, não era para tudo isso hoje. Não era para tudo isso. Você consegue entender como as informações do cliente, do paciente, do esportista, elas são importantes para que o treinador coloque essas informações junto do portfólio de informações científicas, dos relatórios, para que ele possa, na próxima sessão de treino, na próxima carga, no próximo ciclo montado, exigir um pouquinho mais de você e não ficar limitado apenas àquilo que a ciência dá de segurança para ele. Porque o treinador, ele é inteligente. Aquele treinador que estuda, ele é inteligente. E se ele optar em arriscar, por arriscar, sem saber de informação nenhuma do atleta, ou trabalhar na segurança, evidentemente que um treinador vai trabalhar sempre na segurança e você vai ter um pouquinho mais de demora para buscar ou chegar nos resultados almejados. Então, a dica, depois desses 17 minutos falando, a dica é que faça com que as informações que você tem de treinamento cheguem sempre ao teu treinador. Sempre, sempre. De forma direta ou indireta, se ele te passar os relatórios, preenche completamente tudo que ele te pediu, qualidade do teu sono, horas que você dormiu durante a semana, horas que você dormiu anteriormente ao teu treino, a hora que você foi treinar, a temperatura que estava, umidade, essa coisa toda. É importante para o teu treinador saber como prescrever a próxima sessão. Percebeu como é mais fácil você pegar uma assessoria grande onde o teu treinador faz um copiar, colar e passar para tu? Você vai pagar um pouquinho mais barato, mas vai achar que está sendo bem atendido. Toma um pouquinho de cuidado, tá bom? Essa relação precisa ser bilateral. Treinador, atleta, atleta, treinador, treinador, cliente, cliente, treinador. Os dois em contato com a fisiologia para que, minimizando riscos, o teu treinador possa arriscar um pouquinho mais além daquilo que a fisiologia fala para ele, para ganhar um pouquinho de tempo na tua preparação. Tá bom? Até a próxima, deu menos de 20 minutos, vai pro YouTube esse videozão aí, tomara que o pessoal curta. Qualquer coisa faz pergunta aí embaixo que a gente responde para vocês. Valeu!